Senhor, igreja. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Eu sou muito feliz nesse culto de missões, irmãos. Muito feliz mesmo. Porque todo o assunto aqui foi envolvendo... Tá bom? Foi envolvendo missões. E é importante que a igreja ame missões. E a gente já ouviu várias pessoas dizerem que não venham ao culto de missão. Não, domingo eu não vou ao culto porque é culto de missões. Acha que missão é uma coisa sem importância, sem graça. O que eu vou fazer lá no culto de missões? Mas a jovem que nos antecedeu aqui, ela falou uma coisa bem importante. A igreja, ela precisa estar unida, porque é aqui dentro que o Senhor dá estratégia para nós pregar o Evangelho. E quando nós somos determinados a pregar o Evangelho, o próprio Espírito Santo, ele cria no nosso coração estratégias para nós ganharmos as almas para Cristo. Porque o Senhor, ele é o dono dessa obra. E o tema principal de missões está aqui, irmãos. Ide. O ide de Jesus, ele é imperativo para nós. Ele não pergunta: se você quiser ir, você pode ir. Se você puder, você vai. Se você não quiser, tudo bem. Não, é ide. E essa ordem não é só para mim. Essa ordem é para todos quanto crê no Evangelho de Jesus e todas as pessoas que foram alcançadas pelo Evangelho de Jesus. Nós estamos aqui porque um dia os meus pais, os seus pais, ou algum vizinho pregou para vocês, falou do Evangelho, falou o que Jesus faz na vida do ser humano. E é interessante que essa palavra aqui, independente de placa de igreja, esse é o tema da igreja na terra, olha, resgatando e transformando vidas para o reino de Deus. Isso aqui não é só a dele despertar que é para fazer, é todas as igrejas, irmã, independente, a comunidade, todas que estão envolvidas nessa obra de pregar o Evangelho. O nosso dever é falar que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus cura, que Jesus batiza. Amados, não é difícil pregar o Evangelho. Até porque o próprio Jesus, o Evangelho que ele pregava não era tão complicado. E Jesus, ele teve só 3 anos e meio de ministério, na qual ele pregou o Evangelho do reino de Deus. Ele não ministrava outra coisa. Ele não falava sobre outro tema, a não ser o reino de Deus. Por que reino de Deus, irmãos? Porque o reino de Deus não é dessa terra. O reino de Deus é divino, irmãos. Que coisa gloriosa! Reino é uma cidade. Você já parou para imaginar a cidade que aguarda esse povo? E esse reino precisa de um rei. Nós já temos esse rei, que é o rei Jesus. Aleluia. Mas se tem um local, se tem um rei, precisa de pessoas para que sejam reinadas. E nós só estamos aguardando a volta do Senhor. E nós já oramos aqui por vários países. Eu nunca me esqueço de orar pelos países. Há uma estatística, irmãos, que mais ou menos há 62 países, dentre alguns, não toleram o Evangelho. Outros proíbem o Evangelho, assim como a minha filha Débora Cátia já falou aqui nesta noite. Igrejas saqueadas, igrejas queimadas, missionários queimados vivos, separados das famílias, e tantas outras barbaridades. Arranca os jovens, os filhos, leva para outros lugares, irmão, prisões, açoite, tudo isso por causa do Evangelho de Cristo. E nós precisamos estar realmente preparados para isso. Para pregar o Evangelho de Cristo, nós vamos sofrer algumas opressões. Não é fácil pregar o Evangelho, não é fácil. Mas a palavra do Senhor, ela é uma ordem, e por todo mundo. Quem crê será salvo. Quem não crê será
para Jesus? É o que vocês estão fazendo, né? Porque não adianta chegar para a pessoa e falar: olha, Deus te ama, tem um plano na sua vida, Ele vai fazer de você um obreiro, se a pessoa está com fome, se a pessoa está sem veste, sem calçado. Irmãos, a igreja do Senhor na terra, ela é única, ela é poderosa. A igreja do Senhor na terra é forte. Só que nós, na realidade, pastores, nós não nos unimos para isso. Porque às vezes nós paramos mais para discutir placa de igreja, ministério de igreja, quando nós poderíamos ter uma potência muito grande em todo o Brasil. Você vai no culto livre, você prega, você ganha, vamos supor lá, 6 viciados em drogas. Você tem para onde levar esses 6 viciados? Oh, irmãos, que sofrimento. Eu fico triste, irmãos, com isso. E às vezes nós batemos no peito e dizemos que ganhamos 6 almas. Nós não ganhamos 6 almas, irmão, porque eles ficarão lá. Essa é a dura realidade da igreja na terra que nós estamos vivendo. Nós precisamos ter lugar para levar essas pessoas. Crianças, moradores de rua. E eu sei aquele ditado que diz: uma andorinha só não faz verão. Mas nós não podemos olhar para isso e não fazermos dentro das nossas próprias igrejas. Nós temos que fazer. E eu fiquei muito feliz hoje. Ontem, quer dizer, hoje eu passei lá e vi de novo. Nós fomos numa chácara, lá pro lado de Araçariguama, né, Kátia? Nós fomos passar um final de semana lá. E qual não foi a nossa surpresa, irmão? Mas uma rua feia, cheia de buracos. Falei: Jesus, tem de misericórdia, vem aqui, não dá para vir à noite de jeito nenhum. E de repente eu vejo a nossa esquerda lá, AD Despertar, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, AD Despertar, resgatando e transformando vida para o reino de Deus. Eu fiquei tão feliz, mas esse pastor Flor não é fácil, não. Quem não foi lá precisa ir para ver. Quem já foi lá? Ai, quem foi já sabe. Irmãos, eu não sei quantos crentes tem lá, mas tem igreja lá. E nós precisamos entrar para aqueles lugares e falar de Jesus. Porque existem 2 situações. Tem pessoas que ele ouve a palavra do Senhor, ele tem facilidade de ouvir e aceitar. Tem outras que não. Tem pessoas que vêm aqui, ouvem a palavra do Senhor, o pastor faz um apelo, ele levanta a mão, aceita Jesus, é glória, ele permanece. Outras nós temos que fazer o quê? Ir atrás. Nós temos que ir atrás deles, pregar a palavra. Então, irmãos, eu quero convidar vocês para abrir as suas Bíblias no livro de Neemias. A obra que mais o Senhor honra, irmãos, é missão. Porque missão está no coração de Deus. Jesus não morreu à toa. Eu sempre costumava dizer assim: olha, coitado de Jesus. Coitadinho de Jesus. Jesus nunca pecou. Jesus nunca fez nada errado. Por que judiaram de Jesus? Eu não vou assistir esse filme não, é muita malvadeza, é muito cruel o que fizeram com Jesus. Mas eu aprendi uma coisa, que se Jesus precisasse morrer de novo, ele morreria de novo por nós. Aleluia. Jesus não é digno de pena, irmãos. Do sofrimento de Jesus lá na cruz, ele não é digno de pena
repente se torna assim, o que? Uma obrigação, um dever nosso orar pelos nossos filhos. Mas o Senhor me fez ver, irmãos, que não adianta você ganhar pessoas lá fora e não ganhar sua família para Jesus. Que prazer eu tenho em ganhar o filho da minha vizinha para Jesus e o meu ir para o inferno. Não, irmãos, isso me trouxe um desespero tão grande. Porque o meu filho Edgar, ele viveu mais ou menos 18 anos nas drogas. Quando eu pensava que alguma coisa ia mudar, não mudava. Eu queria perder a esperança, eu queria perder o crédito. Mas quando eu pensava que se ele morresse nas condições que ele estava, ele ia para o inferno. E como eu ficaria diante de Deus saber que eu não consegui ganhar o meu filho para Jesus? Então não adianta você querer ganhar filho dos outros se os seus estão na perdição. Nós precisamos ganhar os nossos primeiro. O trabalho missionário, ele começa dentro da nossa casa, no meio da nossa família. É claro que o profeta na sua casa, muitas vezes ele não tem honra, mas não importa, irmãos. Nós temos que pregar, sabe por quê? Porque a palavra do Senhor, ela é como um martelo. Você fala hoje, você fala amanhã, o outro vem e fala, e aquela palavra vai batendo e vai esmiuçando, até que no momento certo o Senhor vai fazer a obra. Mas a palavra do Senhor, de forma nenhuma, ela pode ser deixada para trás. A palavra do Senhor é vida, irmãos. A palavra do Senhor transforma. Basta uma palavra. Se o Senhor quiser salvar e libertar, basta uma palavra e Ele fará coisas sobrenaturais nas nossas vidas. Neemias, capítulo 8, no livro de Neemias. Nunca fuja desse tema, irmãos, no culto de vocês, viu? Nunca fuja desse tema. Que nós precisamos ser impactados, nós precisamos ser constrangidos por essa obra, por essa missão. O nosso coração, eu falo também de mim, o nosso coração, ele precisa arder, irmãos, a respeito das vidas. Não passar passo largo de um andante, de um viciado, de um drogado. Porque afinal de contas, as situações que eles vivem, mas eles têm sentimento. Esses dias, eu dou aula para jovens, mas esse dia chegou um jovem lá que ele ficou a noite inteira, irmãos, usando droga. Ele não sabia a hora, ele não sabia de nada, ele estava lá, mas ele estava fora de hora. E eu tive que sair um pouco da lição para falar o que Jesus tem poder de fazer na vida dele. Ele disse, não, mas Jesus não me ama. Eu oro, mas a minha vida não muda. Mas sabe o que é isso? Mas é o diabo que faz isso. O diabo, ele coloca na mente das pessoas que a vida dele não vai mudar, que a história dele não vai mudar. Mudou de fulano, mas ele não tem valor nenhum. Porque é isso que o inimigo faz, que é para bloquear a mente da pessoa e ele não aceitar Jesus. Mas a palavra do Senhor, ela esmiuça, a palavra do Senhor, ela quebra. Por isso que a palavra do Senhor é vida. Aleluia. E eu quero ler aqui nesta palavra, que eu achei ela muito importante para hoje. Porque, irmãos, para começar, não há evangelho sem poder de Deus. Nós vemos lá em capítulo 2, do livro de Atos, depois do Pentecoste, Pedro fez o seu primeiro discurso e mais de 3.000 almas se renderam ao Senhor, porque o evangelho é poder de Deus. Não se prega um evangelho baseado em outra coisa, tem que ser baseado no poder de Deus. Porque enquanto nós estamos pregando, o Espírito Santo, ele está movendo o coração do pecador. E quando o Espírito Santo quer, irmãos, ele incomoda até essa pessoa não ter para onde escapar e se render ao Senhor. Mas a palavra, ela é importante. Não pensa que a palavra que você semeou para alguém,
semeando a palavra do Senhor. E diz assim o título desse capítulo: ó, Esdras lê a lei diante do povo. Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Irmãos, lá no Salmo 126, o povo de Israel estava como aqueles que sonham, porque eles ficaram 70 anos no cativeiro. O povo de Israel, o povo judeu, ele era um povo festeiro. Vocês podem ver, a Bíblia fala de muitas festas. E Deus é festeiro também, irmão. Jesus gosta de festa também. Toda festa que é rendida a Ele gosta também, viu? Glória a Deus. Nós não podemos murmurar não quando há festa na igreja não, porque glorificado e adorado tem que ser o nome do Senhor. Ele é digno sim de toda honra, de toda glória e de festa mesmo. E aquele povo, irmãos, estavam festejando. E alguns diziam assim: olha, nós estamos como que sonham, porque outrora nós não tínhamos esperança, nós tínhamos perdido a comunhão, nós tínhamos perdido as festas, a nossa família, tudo estava perdido. Eles não tinham motivo, eles não tinham motivação. Então quando eles foram trazidos do cativeiro de volta para a sua pátria, eles deram festa. A alegria deles foram tão grande que eles começaram a incomodar a vizinhança. Mas o que será que aconteceu? Verdadeiramente grandes coisas fez o Senhor por aquele povo, porque eles estão muito felizes. Eles queriam parar, mas eles não conseguiam. Sabe por quê, irmãos? Porque eles estavam tendo uma oportunidade que o próprio Deus estava dando para eles, de novamente buscar a palavra do Senhor. Porque sem palavra, irmão, nós nos corrompemos. Quando a palavra do Senhor diz que faltou conhecimento para o seu povo, não é porque não tinha conhecimento, tinha, porque o povo não buscava. E é isso que nós vivemos hoje. Quantas pessoas, pastores, que estão aqui, amada igreja, que não têm conhecimento da palavra do Senhor, porque não busca, não quer ouvir, não tem paciência de ouvir a palavra do Senhor, não tem paciência de ler a Bíblia Sagrada, não tem paciência de vir no culto de doutrina, de ensinamento da palavra, porque a palavra é que nos sustenta, que nos alimenta, a palavra que nos dá sabedoria, a palavra do Senhor, ela diz que é como uma lâmpada que nos guia na escuridão. Quem tem a palavra de Deus pode andar de noite, pisar na serpente, pisar no escorpião, andar no meio do fogo, pisar na pedra, mas nada vai acontecer com ele, porque a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Mas o povo aqui, mas eles estavam sofrendo por falta da palavra. Presta atenção. Se você costuma vir na igreja todos os cultos e ouve a palavra, e ouve o ensinamento, e ouve os testemunhos, e você está se sentindo forte, animado, mas acontece alguma coisa na sua vida, você vai deixando, e vai deixando, daqui a pouco você está fraco, porque você não está se alimentando, está ficando raquítico, desnutrido, porque não tem alimento. E o povo estava vivendo nessa situação. E aqui, irmãos, diz a palavra do Senhor, que vocês vão ler aqui no capítulo 7, quando Neemias aqui estabelece os lugares para o povo ficar, cada um em sua cidade, quando regressaram lá da Babilônia, e estava cada um no seu lugar. A palavra do Senhor diz aqui, olha, que todo o povo se ajuntou como se fosse um só homem. Gente, foi muita gente que se ajuntou na praça diante da porta das águas. Eram 10 portas. A primeira porta é porta das águas.
vi tantas pessoas falar isso, irmão. Vocês também já ouviram dizer: olha, depois que você orou, depois que você pregou, depois que você falou, parece que tirou um peso de cima de mim. Irmãs, e custa a gente falar do amor de Jesus para alguém? Não custa. Tudo bem, talvez eu nunca vou conseguir ir na China, mas eu posso orar pela China. Você não vai, mas a tua oração vai. Nós não vamos para a Nigéria, mas a nossa oração vai. O Espírito Santo vai lá e usa alguém lá e faz um mover sobrenatural, porque Ele é soberano. A nossa parte nós temos que fazer, e a de trabalhar na mente e no coração do homem é o próprio Deus através do Espírito Santo do Senhor. É Ele que faz essa obra gloriosa na vida do pecador. E eles chegaram lá diante da porta das águas e disseram a Esdras, né, o escriba: nós queremos o livro da lei. Nós precisamos voltar a ouvir a palavra do Senhor. Nós estamos sentindo vazios da palavra. Nós precisamos voltar novamente. Quantas pessoas, irmãos, outrora estavam aqui, como em tantas outras igrejas, hoje está no mundo, irmão. Mas não pensa que eles estão lá, não. A alma deles geme pela palavra do Senhor. Vocês não sabem a oração que eles fazem no secreto. Eles clamam a Deus, só que eles não têm força para se levantar novamente. Mas a alma, ela continua carente. E as pessoas sentem saudade. Sentem saudade da igreja. Quando vê as irmãs passando na rua, os irmãos: ai, que saudade. Outrora eu fazia isso, mas hoje olha que situação que eu estou. Aí o inimigo coloca na mente dele: não tem mais jeito para você, nem lute a si mesmo, mas nós temos que ir lá. O Espírito Santo do Senhor nos guia a pessoa certa para nós pregarmos o Evangelho. É claro que você vai receber um não muitas vezes, mas a palavra do Senhor diz que o Evangelho é para ser pregado a toda criatura, irmão. Sabe por quê? Porque naquele dia ninguém vai poder dizer assim: mas para mim nunca ninguém pregou. Até despertar era lá perto da minha casa, mas ninguém pregou para mim. Aí sabe o que o Senhor vai dizer para ele? Olha, eu não te conheço, viu? Para trás de mim, porque eu não te conheço. Por quê? Porque todos aqui já pregou o Evangelho para as pessoas. Por isso que de tempos em tempos tem que se repetir de novo, voltar nas mesmas portas, porque o sangue deles não estará sobre nós, porque nós pregamos o Evangelho do Senhor. E aí, irmãos, a lei do Senhor, irmão, nunca mudou. Ela é a mesma. A palavra do Senhor não muda, muda a interpretação de português, mas a palavra do Senhor é a mesma. E ai daquele que aumentar ou diminuir a palavra do Senhor. Nós temos que fazer apologia, sim, à verdade do Evangelho. Existem evangelhos corrompidos, existem evangelhos falsos, prometendo que Deus não falou, prometendo que Deus não prometeu. O que o Senhor prometeu para nós foi salvar a nossa alma e nos levar a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Quando o Senhor chamou os seus discípulos: olha, quem quiser me seguir, venha, e eu vou fazer de vocês pescadores de homem. O Senhor Jesus não prometeu uma boa vida, dormir em hotel, comer carne todo dia, descansar numa rede. Mas o Senhor prometeu com ele: aonde eu estiver, vocês vão estar comigo. Nada vai acontecer para vocês, porque eu vou cuidar de vocês. E aí, essa promessa que o Senhor fez para nós, Ele prometeu para nós: olha, filhos amados, estarei com vocês todos os dias da sua vida. E diz mais o Senhor para nós: não se turbe os vossos corações, porque Ele foi preparar lugar e Ele vai voltar. E se eu sei que Jesus vai voltar, mas eu tenho que estar preparada para quando Ele voltar. Eu sempre costumo citar esse exemplo. Se eu sei que um parente meu vai vir lá do norte e gosta de canjica, ela não fala canjica, né? Ela fala o quê? Munguzá? Eu
isso que o Senhor está esperando de nós. Enquanto Ele não vier buscar, vamos fazer coisas boas. Olha, irmãos, Esdras, verso 2: o sacerdote trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês. Diz mais ou menos estudos, foram 6 horas lendo a lei do Senhor. E ele leu no livro diante da praça que está fronteira à porta das águas, desde a alva até ao meio-dia, perante homens e mulheres, os que podiam entender, e o povo que tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. O povo, irmãos, estava aqui sedento da palavra de Deus. Tem pessoas aí que pedem: fala para mim de Jesus, lê a Bíblia para mim, ora por mim. Por quê? Porque estão cedendo. Dinheiro, irmão, não salva ninguém. Morar no centro do Alphaville, numa mansão, ter carros importados, não salva ninguém. Não liberta da depressão, não liberta da ansiedade, não acontece nada. Quem salva é Jesus e ninguém mais. Tem pessoas aí que tem tudo, mas ele diz: eu tenho tudo, mas eu não sou feliz. Por quê? Porque falta Jesus, falta o poder da palavra, o poder que liberta, o poder que transforma a vida do homem. E às vezes as pessoas não conseguem entender a alegria do Senhor na nossa vida. E perguntam: mas por que você passa por tanta situação difícil? Por que você tem tantos problemas na sua vida e você é uma pessoa feliz? Ah, é? Porque nós temos Jesus na nossa vida. Porque nós temos a esperança que é Cristo. Nós temos a certeza, a convicção que hoje pode estar ruim, mas amanhã tudo vai mudar. Que hoje tudo parece perdido, mas amanhã nós vamos nos encontrar. Porque o Senhor, Ele é fiel. E Ele leu, irmãos, esse livro. E eu acho tão interessante, irmãos, que o púlpito é bíblico, né, pastor? É bíblico o púlpito. Esdras fez um púlpito, irmãos. Ele ficou acima do povo. Por quê? Para que todos pudessem ouvir e entender a palavra. E é verdade mesmo. Quando a igreja não tem púlpito, que é tudo reto assim, você não consegue. O olhar do pastor não consegue alcançar. Mas quem está aqui, eu enxergo todos aqui. E com certeza todos estão me entendendo claramente. Glória a Deus. Olha que coisa gloriosa. Eles estavam num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim, irmão. Estavam em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Euquias, Maacéias, e à sua esquerda, Pedaias, Misael, Malquias, Assum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima deles. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Outra coisa bíblica também, irmão, é ler a Bíblia em pé. Não é? Por isso que tem, pastor, eu prego em alguns lugares, tem lugar que o pastor não pede para ficar em pé. Aí eu olho, está todo mundo sentado, às vezes eu fico sentado. Mas tem igrejas que não ficam em pé. Mas a maioria das igrejas, elas já sabem o seu posto. Quando vem aqui alguém ler a palavra do Senhor, principalmente a leitura oficial, a igreja já se põe na posição do quê? De reverência à palavra do Senhor. Aleluia. A palavra do Senhor, irmãos, precisa ser reverenciada. Ela é preciosa para nós. Não tem esse negócio de falar a Bíblia fechada é como qualquer um livro aberto e a boca de Deus falando. Não, a Bíblia é Bíblia, irmão, fechada ou aberta, ela é Bíblia. Ela é palavra de Deus. Aqui tem tudo que nós precisamos. É sentimental, é emocional, é conjugal, é espiritual, é material, é
orientações dentro da palavra do Senhor. A palavra do Senhor é como uma bússola. Ninguém erra o caminho se estiver com ela na sua mão ou guardada no seu coração. Glória a Deus. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: amém, amém. Glória seja dada o nome do Senhor. A igreja diz amém, porque nós estamos dizendo assim seja. Glória mesmo seja dada ao nome do Senhor. Deus é fiel, amém, porque Deus é fiel. Nós estamos concordando com a fidelidade do Senhor. Maravilhoso é o nome do Senhor Jesus. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram ao Senhor com o rosto na terra. Eles estavam aqui, irmãos, sedentos pela palavra. Eles estavam aqui comendo a palavra. Eles, ao mesmo tempo que ouviam, eles comiam a palavra, porque eles poderiam dizer: quanto tempo nós ficamos sem a palavra, quanto tempo nós desejamos ter a palavra, quanto tempo nós desejamos cantar ao Senhor. E eles tiveram desânimo, eles perderam motivação. Mas o Senhor sempre dizia, usando o profeta Jeremias, dizendo assim: não desanimes, não pares, continue aumentando, continue crescendo, dá os seus filhos em casamento, construa, continue. Se vocês precisarem, eu estou aqui para o que vocês precisarem. Por que Deus dizia isso para eles? Porque Deus tinha um plano, um propósito de tirar eles de lá daquele lugar. E nós, quando estamos na prova, na luta, nós não podemos diminuir, nós temos que crescer. Ah, mas eu não vou pregar o Evangelho porque a minha casa está toda atrapalhada. Vá pregar o Evangelho, porque maiores coisas quem fará por nós é o Senhor Jesus. Quantas vezes eu fui pregar, irmão, não sabia nem por onde andava o meu filho. Quantas vezes eu falava para mim mesmo: Senhor, o que eu vou falar lá na igreja, Senhor? Se quem precisa ouvir sou eu, Senhor. Mas o dia do Senhor chega para nós, se nós permanecermos fiéis ao Senhor e à sua palavra, e nunca dizer não ao Senhor. E hoje meu filho está passando por um processo, mas ele sabe que o processo que ele está passando foi permissão de Deus. Mas ele diz: mãe, acalma o teu coração, porque nesse processo eu vou passar dando glória. No início do ano, irmãos, ele teve um infarto, ficou 12 dias na UTI. 15 dias depois ele teve um AVC isquêmico, e dando entrada no hospital ele teve um AVC hemorrágico. E ele está lá com algumas limitações, algumas impossibilidades. E eu vou dizer uma coisa, irmãos: eu não estou feliz porque o meu filho está ali, mas eu estou feliz pelo meu filho. Porque o irmão que antecedeu aqui, ele disse: tem coisas que Deus faz agora e a gente não entende, mas lá na frente a gente vai entender. E o médico vai aposentar ele, irmãos. E o desejo dele é louvar, porque ele toca baixo, contrabaixo. E eu sei que Deus tem uma obra na vida dele e com a esposa dele, de fazer a obra, de pregar o Evangelho dele. Então Deus sabe trabalhar. Mas eu posso ficar parada com isso? Ah, Jesus já salvou meu filho, já trouxe ele para a tua casa, o filho da irmã que se vire. Não, irmão, eu tenho que me condoer por essas pessoas, pelas casas de recuperação. Se você tiver a oportunidade de evangelizar numa casa de recuperação, vai lá e evangeliza, irmão. Lá tem um monte de filho de crente, viu? Filho de pastor que conhece a Bíblia, que conhece a Bíblia, que você nem imagina, mas eles conhecem, porque nós já demos curso em casa de recuperação. O que mais tem lá é desviado, meu filho de pastor. E eles são carentes. Se tem pessoas carentes, são aquelas lá, meu irmão. E são pais de família, que as mulheres ficam até com medo de volta e de receber eles de novo, porque fica sem confiança. Mas essas mulheres também, elas precisam ser tratadas. Vamos lá, irmãos. E Jesus
Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maazéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaias e os levitas que ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Irmãos, para o povo entender a palavra, tem que alguém pregar para eles. Como é que eles vão ouvir e entender a palavra se não tem quem pregue, se não tem quem fale para eles a palavra de Deus? Não adianta você chegar para o pecador e falar: você precisa levantar e ir para a igreja porque Jesus ele vai falar com você. Não! Nós temos que falar quais são os benefícios da salvação. Você vai dizer: o Senhor vai te dar paz em primeiro lugar, vai te perdoar os pecados, vai te dar paz, vai te dar tranquilidade, vai justificar os seus pecados. E é isso, irmãos. Não é tão difícil, irmão. Até uma pessoa que não sabe ler, que ouve a palavra, consegue pregar o evangelho. Não é verdade? Leram o livro na lei de Deus claramente, dando explicações de maneira que entendesse o que lia. Não precisa muita palavra difícil, né? A base da teologia e aquelas coisas difíceis, porque a pessoa vai falar: eu fui lá, não entendi nada naquela igreja, o missionário falou aqui, mas eu não entendi nada, não compreendo. É simples, irmãos, é simples o evangelho de Jesus. Quanto mais simples, mais vai encaixar na mente da pessoa. E eles estavam aqui, irmão, entendendo as explicações do livro da lei, o livro do Senhor, o livro santo. Neemias, que era governador, e Esdra, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo, lhe disseram: irmãos, para cada um de nós o Senhor tem um chamado. Talvez você fale: mas eu não tenho dom de pregar. E vai orar, vai contribuir, vai interceder. E eles disseram para aquele povo: olha, este dia é consagrado ao Senhor, o vosso Deus, pelo que não pranteeis, nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Olha, hoje não é dia de vocês chorar, vocês têm que se alegrar. Mas eles estavam chorando, não era por causa que eles estavam tristes, não. Eles estavam chorando de alegria, porque eles estavam tendo a oportunidade de ler a palavra, de ouvir a palavra do Senhor. Então eles diziam: olha, não é dia de prantear, hoje é dia. E disse-lhe mais: ide, comei carne gordas, tomar bebidas doces, e enviar porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao Senhor nosso Deus. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Hoje é dia de regozijar, de se alegrar, porque aqueles que eles pensavam que estava perdido, eles se reencontraram novamente. O Senhor Deus estava dando uma oportunidade deles ouvir a palavra do Senhor, porque no passado, quantas vezes eles ouviam e não davam crédito. Por isso mesmo que eles foram levados para lá. Quantos profetas, o próprio Jeremias perseguido, foi o que mais chorou, porque o juízo de Deus estava se aproximando, e o povo não amolecia o seu coração. O povo estava com o coração duro, de dura servir, e o profeta querendo que o povo ouvisse a palavra, para não cair no juízo de Deus, mas não teve jeito, porque eles não ouviram a palavra. Mas quer o povo ouça, quer não ouça, o nosso dever é pregar o evangelho. E para terminar, amados, os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque este dia é santo, e não estejai contristado. Foi a festa do Pentecoste que aconteceu nesse dia, como nunca antes tinha acontecido. Porque lá no centro de tudo aquilo, irmão, estava a palavra de Deus. A palavra de Deus é a base para tudo que nós fizermos. Tudo, desde missões, de tudo dentro da casa do Senhor e na nossa vida. Se o Senhor Jesus e a palavra dele não estiver no centro da nossa vida,
dizer uma coisa, viu, irmãos? Muitos voltam atrás, muitos desistem, muitos não aguentam não, viu? Muitos não vão aguentar não. Fala de missão, todo mundo quer fazer missão, não estou falando daqui não. Todo mundo quer fazer missão, mas quando chega na hora mesmo de agir, aí muitos falam, essa chamada não foi para mim. Porque é um trabalho que dá muito trabalho. Mas que Deus possa abençoar vocês. O ministério, o pastor Flores fala, que o projeto de vocês, que o sonho de vocês realmente se realize, a ponto de vocês terem para onde encaminhar alguém que está pedindo socorro, alguém que está pedindo ajuda. Porque tem gente que quer ajuda, tem uns que não quer, mas tem gente que quer. Então a gente tem que aproveitar a boa vontade de quem quer ajuda, né, irmãos? Mas que Deus abençoe esta amada igreja. Nós precisamos mesmo ser uma igreja missionária. E a igreja do Senhor, ela é uma igreja missionária, né? E orarmos também, continuar orando, para que o Senhor mande pessoas para cá, né?